Ser rejeitado dói muito, né? Mas a pergunta é, será que existe algum jeito de não sentir mais essa rejeição? Será que existe algum método para que a gente não se sinta mais rejeitado? Olá, eu sou o Kleber. Nesse vídeo eu vou te ensinar o caminho para você se libertar das suas dores emocionais à luz da Bíblia e se tornar um líder em saúde emocional. A rejeição é uma das dores emocionais que as pessoas mais nos procuram para conversar. E elas perguntam, né, se existe um jeito de acabar com essa dor, de não sentir mais essa dor da rejeição. Porque muitas mulheres, elas se separam e elas se sentem rejeitadas pelos seus maridos. E elas querem voltar com eles a qualquer custo para ver se consegue aliviar essa dor, né? E às vezes isso não é possível. Eu já atendi casos de pessoas separadas há mais de 20 anos e ainda viviam aquela dor da separação como se fosse ontem. Então elas buscam um jeito de trazer essa pessoa de volta. Existem outras pessoas que elas foram rejeitadas pelos seus pais, elas foram abandonadas, ou sofreram rejeição na escola, ou até mesmo na igreja. E elas ficam sentindo uma espécie de raiva, um ódio mesmo por as pessoas que fizeram mal para elas, que causaram essa dor. Então elas ficam procurando um meio, né, uma solução para isso. Porque elas entendem que não é correto sentir ódio, sentir raiva. Elas querem se corrigir, né? Elas querem se libertar desses sentimentos para fazer a vontade de Deus e seguir a vida, né? Então, para esta pergunta, né? Para a pergunta que foi feita, existe um meio de não sentir mais a dor da rejeição? A resposta é sim. Então a resposta é sim. Existe um meio de tu nunca mais sentir a dor da rejeição. E se tu tomar posse do que eu vou te ensinar agora, tu nunca mais vai sofrer por essa dor, tu nunca mais vai ser rejeitado novamente. Mas não é nenhuma fórmula pronta, não existe nenhuma fórmula pronta para isso. Então, se você chegou até esse vídeo procurando uma fórmula mágica para não ser mais rejeitado, queria te dizer que nós não acreditamos em fórmula mágica, nós acreditamos sim em milagre. E quando a gente fala em milagre, a gente tem que buscar a instrução na Bíblia. E aí nós encontramos no livro de Romanos o segredo para não ser mais rejeitado, para tu não sentir mais isso, para tu não te sentir mais rejeitado e passar uma vida mais feliz. No versículo 2 do capítulo 12 de Romanos diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." Tem uma outra versão que diz: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente." Então agora eu vou te passar 3 passos para te nunca mais sentir a dor da rejeição. Mas tu tem que ficar até o final, porque tem uma surpresa para ti. Então fica com a gente até o finalzinho que você não vai se arrepender. Então o primeiro passo para te não sentir mais a dor da rejeição é tu examinar o teu pensamento a respeito disso. O que tu pensa que é rejeição? Qual é o teu entendimento sobre isso? Sobre ser rejeitado? Eu acho que a maioria das pessoas pensa que ser rejeitado é a outra pessoa não querer mais ficar com a gente, não querer mais ficar perto da gente, as pessoas não nos escolherem para fazer as coisas, as pessoas não nos convidarem para festas, para aniversários ou para outras coisas. Exatamente. É um acontecimento externo, né? Algo que uma pessoa deixou de te escolher, ela deixou de te desejar para alguma coisa, né? Algo que aconteceu, um acontecimento. Quando a gente está falando de dor emocional, no caso a rejeição, a gente está falando de um processo interno. Em relação a um acontecimento externo, a gente não tem nada o que fazer. A gente não consegue obrigar o outro a nos querer, a nos desejar, né? Mas quando a gente está falando de rejeição, a gente está falando de algo que acontece dentro de nós, a gente percebe que é possível a gente fazer alguma coisa a respeito disso. Então começa entendendo o teu conceito sobre rejeição. O nosso conceito em geral é como o Kleber disse, né? A gente pensa que é algo, que é alguma coisa que as pessoas fazem com a gente. Então é o conceito que a gente tem, é o senso comum, as pessoas pensam assim. Mas tu não precisa ir
conforme o senso comum, porque Deus nos diz que nós temos o poder de dominar tudo sobre a terra e principalmente a nós mesmos. Então nós podemos escolher, né, o que nós vamos sentir, o que vai acontecer conosco no futuro, né? A gente não domina a situação, mas a gente consegue dominar a nós mesmos, gerenciar as nossas emoções. Deus te deu o poder de escolher, de discernir, de decidir o que tu quer para ti. Se tu vai continuar te sentindo rejeitada ou não. Escolher como é que tu quer ver as coisas, como é que tu quer viver de agora para frente. Então presta atenção. Se alguém te deixou, isso não quer dizer necessariamente que ela te rejeitou, que é uma rejeição. Pensa nos milhões de motivos que essa pessoa pode ter tido para te deixar ou para não ter te escolhido e pode não ter nada a ver contigo. Lembra quantas vezes mesmo tu escolheu outras pessoas ou deixou de querer alguma coisa e não teve nada a ver com essas outras pessoas, mas sim contigo, com o que tu queria, com os teus desejos, com os teus critérios de escolha. Por exemplo, quando tu escolheu as tuas testemunhas de casamento ou as pessoas que seriam testemunhas de uma apresentação do teu filho, né? Quando tu escolheu uma pessoa, tu deixou de escolher a outra. E isso não significa que tu rejeitou a outra, simplesmente que tu fez uma escolha por uma pessoa em vez da outra. Por que isso tem que ser considerado uma rejeição? Por que isso tem que ser sentido como uma rejeição? Então não tem a ver contigo, tem a ver com as escolhas que a outra pessoa fez. Ela tem o direito de escolher, independente do que tu fez ou não para ela. E a mesma coisa acontece contigo. Então Paulo nos diz em Romanos que a solução é renovar o teu entendimento, desconstruindo o conceito que tu tem sobre ser rejeitado, o conceito de rejeição que tu tem. Isso que a gente vai te dizer aqui pode mudar completamente a tua vida, mas só que é preciso ser colocado em prática, tu precisa usar o pilar da ação. Tu não tem como ter o controle sobre as outras pessoas, mas tu tem o controle sobre as coisas que tu pensa. O Criador já colocou esse poder dentro de ti quando te criou. A gente não está dizendo aqui que tu não foi realmente rejeitado, ou que tu está sentindo essa dor da rejeição porque tu quer. Os teus pais podem não ter te criado, o teu filho pode ter ido embora e não te dar mais notícia, não vem te visitar, teu marido também pode ter ido embora ou até já morreu. Isso é um fato, isso aconteceu de verdade. Mas por que isso tem que ser encarado como uma rejeição? Por que tu precisa viver essa separação, essa partida, como uma rejeição? Eu vou te dar alguns exemplos. O pastor pode não ter me escolhido para orar, porque ele já tinha prometido para uma outra irmã que ia dar uma oportunidade para ela. O meu marido, ele pode ter me deixado, não porque ele não me valoriza, porque ele me acha uma má esposa, mas porque ele quer viver uma vida de solteiro, ele quer ter uma liberdade de uma pessoa solteira, né? Então isso pode ser que não tenha nada a ver comigo, mas sim com as opções que as outras pessoas fazem. E isso não faz com que eu perca o meu valor, que eu me diminua. Meu marido, ele pode ter me deixado não porque me acha uma má pessoa, uma má esposa, ou porque não me ama, ou porque não encontra valor em mim, mas porque ele pode querer de volta a vida dele de solteiro, ele pode querer viver uma vida de solteiro. O meu filho, ele pode realmente não vir me visitar porque ele é muito ocupado realmente, ele tem outras coisas importantes para fazer, não que eu não tenha importância na vida dele. Mas existem outras razões que não se referem só a mim. E os nossos gostos, eles mudam. Hoje eu posso estar mais próxima da minha irmã da igreja, porque a gente tem afinidade, porque a gente gosta de plantinha. Eu posso me aproximar de uma outra, porque eu estou tentando fazer dieta e a outra vai à academia. Então, um dia eu estou mais próxima de um, outro dia eu estou mais próxima de outro. E isso não quer dizer que eu estou rejeitando ou que eu estou sendo rejeitada. Então agora tu já tem o conhecimento de tudo isso. Então a pergunta é, tu vai ficar olhando para as coisas que estão fora da tua vida ou tu vai começar a olhar para dentro de ti? Tu vai continuar relembrando o dia todo, todos os dias, daquela pessoa que te rejeitou, que te deixou e vai ficar pensando por que ela fez isso? Ficar procurando do lado de fora
a solução para alguma coisa que te machuca do lado de dentro. Isso não tem sentido, não adianta nada. Então, se tu entendeu que a dor da rejeição é algo interno e não externo, agora tu precisa entender que a dor da rejeição não depende do que a outra pessoa te fez, mas da forma como tu está interpretando o que ela te fez, da forma como tu interpretou esse fato. A gente tem em nosso entendimento um filtro, como se fosse uma lente de óculos que filtra tudo que passa pela nossa mente. Então, tudo que passa pela nossa mente, ela é filtrado por essa lente. E se eu tô com uma lente verde, por exemplo, eu passo a enxergar tudo verde. Se eu tô com uma lente azul, eu passo a enxergar tudo na minha volta azul. E assim por diante. Então, tudo passa por esse filtro. A gente tem até um vídeo, né, um outro vídeo falando sobre isso. Então, se tu tomar posse desse conhecimento e passar a entender que tu pode escolher usar uma outra lente que vai mudar completamente a maneira com que tu enxerga todas as coisas, toda a tua vida, tu nunca mais vai te sentir rejeitado. Tu não tem o poder de fazer o outro querer ficar contigo, desejar ficar contigo, mas tu tem o poder de escolher como é que tu vai enxergar isso, como é que tu vai sentir essas coisas. Tu pode até ser deixado de lado, tu pode até não ser escolhido, tu pode até ser rejeitado, mas tu nunca mais vai te sentir assim, tu nunca mais vai sentir essa dor da rejeição. Tu entende isso, mesmo que alguém te abandone ou te rejeite, tu não vai mais sofrer por causa disso. Então, entendendo tudo isso que a gente falou até aqui, a gente pode ir para o segundo passo, que é desconstruir o conceito de rejeição que tu tinha e reconstruir um novo conceito, entendendo agora que a rejeição não é aquilo que te fizeram, mas a forma como tu interpreta o que te fizeram. Então, esse segundo passo é a renovação da tua mente, a renovação do teu entendimento. Então, se a rejeição é algo interno e não externo, quer dizer que eu posso modificar isso através da renovação da minha mente, dos meus pensamentos sobre isso. Então, se eu tivesse separada, mesmo que meu marido voltasse para casa, ainda assim eu poderia continuar me sentindo rejeitada. A mudança da situação poderia não alterar nada no meu sentimento, na minha forma de interpretar aquela situação, mesmo que a situação tivesse sido mudada. Porque não é a situação em si, mas sim o que eu penso sobre essa situação que me causa o sentimento de rejeição. E por que isso acontece? A mulher não tinha que mudar automaticamente a forma que ela pensa, uma vez que o marido dela já voltou para casa, e uma vez que a situação mudou, ela não teria que mudar o pensamento dela e passar a entender que o marido dela voltou para casa porque ama ela de verdade, que ele se arrependeu? Até poderia, mas acontece que a dor da rejeição, ela nasce no momento que a gente pensa que a outra pessoa não está reconhecendo o nosso valor. Então, o terceiro passo para te não sentir nunca mais a dor emocional, renovando a tua mente, é tu saber aonde está o teu valor. É determinar aonde está o teu valor. A gente entende que as pessoas não nos convidam, elas não querem ficar com a gente, elas não querem estar com a gente porque elas não gostam de nós, porque elas não se interessam por nós. Então, se uma pessoa não me convida para ir numa festa, é porque ela não quer a minha presença, porque ela não gosta de mim. Se meu marido foi embora e ele voltou para casa, porque ele está precisando de mim, que eu passe, que eu lave, a minha autoestima ela começa a ficar lá embaixo. Porque a gente começa a medir o nosso valor pelo comportamento do outro, pelas escolhas do outro. E não percebe que isso não tem a ver com a gente, mas sim com as opções que ele fez na vida. Ou seja, o meu valor também passa pelo mesmo filtro da rejeição. E a gente vai se sentindo perdendo o valor conforme a gente vai sendo rejeitada, o nosso valor vai diminuindo mais ainda, o nosso alto valor, né? E o meu valor está no que eu sou realmente, não no que o outro pensa de mim, ou não no que o outro faz em relação a mim. O fato é que a outra pessoa não me querer não muda em nada o meu valor. Da mesma forma, ao contrário, eu não querer alguém não desvaloriza essa pessoa só porque eu não a quis. E se me querem, também eu não me torno mais valioso por causa disso. Ou a pessoa que eu escolhi é mais valiosa simplesmente porque eu escolhi ela. Isso não muda em nada, nem o meu valor, nem o teu valor.
Nosso valor está em quem nós realmente somos em Cristo. Entenda que tu mesmo te desvaloriza no momento que tu coloca o teu valor nas mãos de uma pessoa que te deixou. A tua autoestima, ela é importante demais para te colocar na mão de outra pessoa. Se tu não te valorizar primeiro, ninguém vai fazer isso por ti. Teu valor está em quem tu é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que nenhum de nós se perca, mas que a gente possa herdar a vida eterna. O teu valor é a vida de Cristo. Tu já imaginou que Deus entregou o seu Filho por ti, para o seu Filho ser torturado e ser morto por causa da nossa vida, por causa da tua vida e da tua importância? Entenda que Deus tem pensamentos bons sobre ti. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos como filhos. A palavra diz que Ele nos predestinou para sermos filhos adotados em Cristo Jesus. Teu valor está em Deus que te formou. A Bíblia diz que antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos separado, já tinha nos escolhido. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro e que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O teu valor não é medido pelo que as pessoas fazem ou te fizeram. O teu valor é medido por aquilo que Deus diz ao teu respeito. O Deus Todo-Poderoso, aquele que te formou e te criou. E agora, para ti que ficou com a gente até o final, vai aquela surpresinha que eu prometi. Tem uma coisa muito importante que eu preciso que tu entenda. Sabe aquela lente que a gente falou lá? Essa lente é uma armadilha do inimigo para a tua vida. Porque depois da primeira vez que a gente é rejeitada, a gente começa a ficar com medo de ser rejeitado novamente. E a gente começa a enxergar tudo como se fosse uma rejeição. Tudo através da lente da rejeição. E a minha autoestima fica abalada e eu começo a querer agradar as pessoas para que eu não seja rejeitada novamente, para impedir a dor da rejeição. E a gente quer que os outros percebam o nosso valor, a gente deseja que eles nos amem mais. Mas isso independe daquelas coisas que eu tento fazer. A gente quer ser reconhecida, a gente quer ser valorizada e a gente começa a querer agradar as pessoas e fazer tudo possível para elas com a falsa ideia de que elas vão nos amar mais por isso. Mas não é assim que funciona. Isso é uma ilusão. E aí, quando isso não acontece, a gente se frustra novamente, a gente se sente novamente rejeitado. E a gente cria uma armadilha de pensamento que funciona mais ou menos assim. Se eu amar mais, eu vou ser mais amada. E o meu amor é suficiente para fazer com que o outro me ame também. Mas se eu não for amada, é porque eu estou sendo rejeitada. E será que isso é verdade mesmo? Na tua vida, quantas vezes as pessoas te quiseram e tu não quis elas? Tu não escolheu as pessoas que te escolheram, né? E quantas vezes eu quero aquele que não me quer? E aquele que me quer eu não quero. Outras vezes eu quero a pessoa que me quer também. Então isso é independente do valor que eu tenho, do pensamento de ser rejeitado ou não. Isso não é uma questão de rejeição. Será que tu quis todas as pessoas que te fizeram na vida? Claro que não. Algumas pessoas eu quero e elas não me querem. Outras pessoas me querem e eu não as quero. Isso é normal na vida. E por que eu preciso entender isso como um problema? Por que eu preciso interpretar isso como uma rejeição? Cada um faz as suas escolhas. E isso pode não estar relacionado contigo. Daqui a pouco essa pessoa ela não viu o teu valor porque ela valoriza outras coisas. Então não tem nada a ver contigo. Entenda, nenhum sentimento que tu tenha por outra pessoa vai ser capaz de gerar algum sentimento nela por ti. Nós somos donos de tudo que nós sentimos, porque o que nós sentimos é uma interpretação interna do que acontece no mundo exterior. É a minha própria forma de interpretar o mundo, de ver pelas minhas lentes o que acontece lá fora. E essa lente que tu usa é o que te faz sentir rejeitado, por exemplo, numa situação onde a pessoa não te quer. Só que não precisa ser mais assim. Deus disse que tu tem o poder de comandar tudo na terra. Nós temos que parar de olhar para fora, de olhar para o outro e começar a olhar para dentro de nós mesmos. Tu precisa entender quem tu é de verdade e qual é o teu valor.
Tu precisa lembrar que Ele te amou e que Ele te escolheu. Tu só vai aprender a amar de verdade quando tu aprender a te amar a ti mesmo. A Bíblia nos ensina, né, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo. Então, como é que a gente vai saber amar o nosso próximo se nós não souber nos amarmos a nós mesmos? Então, quando tu conseguir renovar a tua mente através da fé, do conhecimento e da ação, tu vai entender o amor de Cristo por ti e que Ele deu a vida dele por ti. E tu nunca mais vai te sentir rejeitada porque tu não vai mais te importar se alguém quer ficar contigo ou não quer, se alguém quer ficar perto de ti ou não. Tu vai interpretar isso como um desencontro normal, como uma escolha da pessoa. Porque Deus te amou com o maior amor do mundo e Ele nunca vai te deixar. Tu precisa tirar essas lentes que te aprisionam e passar a enxergar a verdade que vai te libertar. Tu tem toda a capacidade de nunca mais ser rejeitado por ninguém. Não é o que o outro faz para ti que importa, mas o que tu vai fazer com isso. Tu pode analisar melhor a situação, então decidir, através da renovação da tua mente, o que tu vai pensar nesse respeito, o que tu vai sentir e decidir quais os comportamentos que tu vai ter. Pensa bem nisso. E se esse vídeo fez sentido para ti, compartilha aí. Compartilha com pessoas que tu sabe que estão precisando, porque estão se sentindo rejeitadas também. Entra nessa comunidade de transformar vidas. Vem ser um cristão sarado, liberto das tuas dores emocionais e aprenda também a ajudar a libertar outras vidas de pessoas que sofrem. Deus abençoe. Até a próxima.